Sejam bem-vindos. Bem-vindos a esta quinta-feira, dia 4, quarto dia, quarto passo do nosso combinado aqui, da nossa caminhada, da nossa jornada para o mais. Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Quem esteve comigo aqui desde o início? Oi, Robson. Que bom ter você aqui. O Robson fez a última imersão. Trabalhamos muito, né, Robson? Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Oi, Tati, tudo bem? Tudo bem, Carla? Nós vamos falar sobre esse tema, né? Eu até fiz o convite para essa aula. Oi, provocando vocês do que o sucesso afinal é feito. Do que o sucesso afinal é feito? O que é sucesso? Ok, algumas pessoas estão dizendo que estão vendo todas. Oi, Dani, a Dani também esteve na imersão. A Lu, que faz parte da mentoria. Qual o tema, Nasher Trader? O tema hoje é do que o sucesso é feito. Uma visão sistêmica sobre o sucesso. E eu quero começar essa aula aberta perguntando para você, quando você ouve sucesso, qual a primeira imagem ou palavra que aparece diante de você? Escreve para mim. Glórias. As aulas estão maravilhosas, obrigada, Aline. O que mais vem para você quando nós falamos sucesso? O mercado financeiro me deu ganhos hoje. Sei bem como é que é essa vida de trainer, hein, Nasher? Também eu tenho formação em mercado de capitais. Por um tempo trabalhei bastante nessa área, para mim, né, não para as outras pessoas. Perdi um amigo na crise de 2008, ele não suportou as perdas. E tem um pouco a ver com isso que eu tô falando aqui, que eu vou falar aqui com vocês. Sucesso para mim é estudo, estar bem em todas as áreas da vida, entusiasmo, reconhecimento. Ana, você é linda sem filtro. Então, eu contei para vocês nessa decisão que eu tomei. Também foi uma libertação. Ser capaz de mostrar-se para o outro como você é. Para mim, isso também foi um grande sucesso, um grande passo na minha jornada. Sucesso é reconhecimento profissional e pessoal. Então, eu vejo que as imagens de vocês estão muito próximas daquilo que externamente se mostra, daquilo que é aparente. Porém, muitas vezes, para que esse aparente se mostre, existem condições. E às vezes, esse aparente que se mostra, e que nós olhamos para alguém, por exemplo, com uma conta bancária, como eu digo, bem gordinha, aqui em homenagem deixa eu ver se eu gravei o nome dele, em homenagem ao nosso trader, né? Com as suas criptomoedas, minerando seus bitcoins e suas criptos, né? E a gente olha, essa pessoa encontrou o sucesso, essa pessoa encontrou, e na nossa cabeça nós imaginamos uma vida leve, uma vida feliz. Talvez a gente imagine essa pessoa caminhando na praia, abraçando seus filhos, com a sua esposa. Quais são as imagens de sucesso, de realização que nós temos? Aí você vai ver que vai ficando um pouquinho diferente desses símbolos, às vezes, que você tem. Mas vamos lá. Vai ficar mais claro para você quando eu trouxer, talvez, essas contribuições do pensamento sistêmico. E no pensamento sistêmico, a primeira compreensão que nós temos é que todos nós já somos bem-sucedidos. Estar aqui, receber a vida, já é o nosso primeiro sucesso. Sermos cuidados por alguém que garantiu com que a nossa vida permanecesse,
que a nossa vida pudesse fluir, que nós pudéssemos crescer do jeito que foi possível, já é um grande sucesso. Já é uma grande força. Muitos sucessos da nossa vida adulta são interrompidos porque nós não reconhecemos esses primeiros sucessos. Agora há pouco mesmo eu respondi uma caixinha de perguntas para uma pessoa que me disse que ela não consegue nem imaginar-se fazendo mais dinheiro, ganhando mais dinheiro. Ela não consegue nem imaginar. E eu perguntei para ela que mal o dinheiro pode ter feito a você, a alguém do seu sistema, que você não consegue nem imaginar-se tendo resultado, tendo riqueza, tendo prosperidade. Em que lugar você está? Será que você realmente tomou a sua vida? Ou será que você vive como se você fosse ainda alguém do teu sistema lá atrás? Como se aqueles tempos de escassez ainda não tivessem passados. De alguma forma é uma negação do aqui e do agora. É uma negação do que essa pessoa recebeu. É uma negação da realidade, porque o mundo hoje oferece muitas possibilidades. Se você é uma pessoa adulta, você tem capacidade de aprender a fazer algo. Você tem capacidade de empreender algo. Você tem capacidade de cuidar da sua vida. Via de regra, quando alguém não consegue, essa pessoa está totalmente enredada. Mas afinal, do que o sucesso é feito? O que na experiência, no trabalho com pessoas bem-sucedidas ou não, empresários que conduzem grandes negócios, profissionais bem-sucedidos, profissionais que fazem muito dinheiro, mas que não se sentem bem-sucedidos. O que falta para eles? O que às vezes está faltando para você, que você não está percebendo e por isso não alcança os resultados? Então, a primeira compreensão é: sucesso é uma postura diante da vida. É uma postura de quem se abre para a realidade, para aquilo que é como é. E quando eu me abro para a realidade, eu consigo ver. Eu consigo ver o outro, eu consigo ver as oportunidades, eu consigo ver o que o outro precisa. E de repente eu posso olhar para mim e posso perceber: nossa, mas isso que eu sei fazer, essas outras pessoas estão precisando. Eu me coloco à disposição delas. Muitas pessoas ficam tão enredadas nas suas próprias histórias, naquilo que faltou e naquilo que foi difícil, que elas não veem o outro. É como se elas usassem uma venda nos próprios olhos. Enquanto eu fico muito focado em mim, eu tenho poucas possibilidades. Porque a riqueza é gerada a partir do quê? A partir do outro, a partir do relacionamento, a partir da troca, a partir do dar e do tomar. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, porque eu fui lá quase para o final do nosso conteúdo. Uma professora assim meio anárquica, né? O processo de aprendizagem é sempre criativo, e quando eu estou ensinando também estou aprendendo. A primeira compreensão que nós precisamos ter é do que o sucesso é feito. Um sucesso verdadeiro que permanece é um sucesso capaz de gerar valor. É um sucesso capaz de gerar riqueza para mim e para o outro. É um sucesso capaz de incluir a tudo. E aí você pode estar me perguntando assim: mas do que você está falando, Ana? Eu estou falando de muitas relações, muitos negócios, muitos trabalhos, muitas prestações de serviço que desequilibram os relacionamentos. Eu recebi nessa semana também uma pessoa me falando sobre o esposo
que ele está num burnout extremo, que ele está esgotado, que ele não suporta mais a realidade que ele vive na empresa onde ele presta serviços, né? E ela queria que eu o ajudasse. Então eu disse para ela, a primeira coisa, ele precisa me procurar. Ele precisa perceber que isso que ele vive já não é mais possível, que já não cabe mais, para a vida dele. E muitas pessoas criam negócios sobre essas bases, sobre desequilíbrios. E quando existe um desequilíbrio, de alguma forma, mesmo que seja um movimento muito lento, haverá uma compensação. Às vezes é um movimento que é quase invisível, porque ele demora, às vezes passa de uma geração para outra. Mas a compensação e o reequilíbrio acontece. Então, quando alguém está num relacionamento de trabalho, de negócio, em total desequilíbrio, se você está do lado daquele que propõe o sistema desequilibrado, vale uma reflexão. Será que vale a pena? Quais as consequências disso que eu estou fazendo agora? E se você está do outro lado, você assume total responsabilidade sobre esse lugar que você ocupa. Você olha para você e você se pergunta, para que eu permaneço aqui? Como o esposo dessa pessoa que me mandou a mensagem, para que eu permaneço? A quem eu estou sendo leal? Que história eu estou repetindo que eu permito esse tipo de relação abusiva comigo? Do que eu me esqueci? Será que eu me lembro de quem eu sou filho, da onde eu vim e que eu tenho valor sendo quem eu sou? E que eu tenho responsabilidade sobre mim, sobre o meu talento, sobre o meu tempo, sobre o meu trabalho? Quando eu vou me reconectando com a minha história, com a minha origem, com aquilo que eu sou, eu vou ganhando força e vou encontrando um novo caminho. Quando eu estou cego numa lealdade, eu tenho dificuldades de ver outras possibilidades. E eu fico ali, nesse movimento de abuso. Alguém aqui já viveu um tipo de relação de trabalho onde sentia que sim, havia um sistema extremamente desequilibrado, que tomava muito mais, que exigia muito mais? Eu um dia fiquei assustada durante um treinamento quando um consultor de empresas disse: existem empresas que são verdadeiros moedores de carne. Essa imagem nunca mais saiu do meu campo de visão. Eu nem sei se eu gostaria de ter ouvido isso, né? Mas isso entrou em mim. E o que faz com que as pessoas se coloquem nesse lugar? E o que serão dos sucessores de alguém que tem um negócio assim, que lidera um negócio assim? Então, no pensamento sistêmico, nós já sabemos que as consequências vêm logo ali à frente. E às vezes nós recebemos os sucessores que não sabem o que eles fazem com aquele peso, que não sabem o que eles fazem com isso que está chegando para eles. Então a grande pergunta para você que olha para o sucesso é: o que eu estou construindo? É um peso ou é um presente? Para mim, para as pessoas que eu amo, para a sociedade? Essa é a primeira pergunta. E vocês que estão aqui já conseguem perceber, conseguem ver se há algo que vocês podem, se há algum ponto em que vocês podem crescer e desenvolver-se mais para que a relação que vocês vivem caminhe para o equilíbrio? Porque às vezes nós também permitimos, nós também entregamos demais, nós fazemos demais, nós desejamos tanto a aceitação, o amor, o afeto, que nós entregamos demais. Nós desequilibramos a relação. Nós pressionamos o outro com o nosso dar demais. Ninguém é totalmente vítima. Ninguém é totalmente culpado.
Então o Elton está dizendo que ele sentiu esse peso por 20 anos. O que cabe agora nesse momento a você, independente do lugar que você ocupa, se você é um colaborador, se você é um autônomo, se você é um empreendedor, se você é um líder, se você é dono de um grande negócio, como você pode olhar para a sua relação de trabalho, para a sua relação profissional, para o seu servir e encontrar um novo equilíbrio, seja dentro do teu negócio, seja com o teu cliente. O Naidson diz, eu vivo exatamente isso, dou demais para o outro e esqueço de mim. E aí eu diria para você, isso que você faz, Naidson, com certeza tira a sua força, te impede de realmente gerar riqueza, gerar valor. E é uma grande ilusão acreditar que você está fazendo bem ao outro, dando mais. Porque o desequilíbrio gera consequências para ambas as partes. E a pergunta para você é, o que tem por trás desse dar demais? O que eu estou buscando? Via de regra, é exatamente o que uma outra pessoa falou aqui na sequência. Me entrego demais por medo da rejeição. Eu quero ser amado, eu quero ser aceito. E nisso eu me coloco em qualquer tipo de relacionamento. Então, fica com essa... Anotem se vocês estiverem anotando. Alguém escreve aqui no chat. Todos vocês escrevam, porque quando a gente escreve, nós envolvemos a nossa inteligência corporal. O grande segredo é saber ganhar, sem perder a si mesmo. E mais ainda, saber perder quando necessário, ganhando a si mesmo. Eu vou repetir. Saber ganhar, sem perder a si mesmo. Se for necessário perder, eu perco. Eu dou um passo atrás, mas eu ganho a mim mesmo. Anotar? Gravar? Naqueles momentos bem difíceis, naquelas decisões bem difíceis, ter essa clareza. Ter essa clareza que o que você está decidindo não é só para você, é para quem está perto de você, é para quem ama você, é para a sociedade da qual você faz parte. Essa conta sempre vai chegar. Nós vivemos hoje uma indústria do sucesso a qualquer preço. Quanto isso vai custar? E por que eu falo isso? O sucesso é feito de algo que também é capaz de respeitar aquilo que é um valor para mim. O sucesso é feito disso que é capaz de respeitar a minha identidade, de respeitar aquilo que para mim faz sentido. Quando eu preciso passar por cima daquilo que eu acredito, daquilo que é verdadeiro, daquilo que eu acredito que tem a ver com o respeito pelo outro e pela vida, o preço é alto demais, o custo é alto demais. E muitas vezes nós caímos nesse engano, porque dizem para nós, você tem que fazer tudo o que é necessário. Doa a quem doer. O preço é alto demais. Eu vejo muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas que chegam aqui conectadas com histórias, repetições, lealdades de acontecimentos muito difíceis. Então aquilo que eu faço hoje reverbera para a próxima e talvez a próxima geração. Será que você tem consciência disso? Será que você tem consciência do presente ou não que você cria
para a própria sociedade. Hoje nós vemos pessoas e trabalhos e indústrias que têm uma postura totalmente destruidora de recursos que já estão próximos da escassez. Quais são as consequências disso? Uma indústria que muitas vezes manipula as informações. Que manipula o que acontece com a saúde das pessoas. Então é muito importante que você fique muito atento. O sucesso tem muitas outras facetas além do resultado, mas o resultado também faz parte. Quando eu falo resultado, sim, é aquilo que eu consigo gerar de valor. Sim, faz todo sentido. Sim, é necessário que eu tenha resultado. Sim, se você tem um negócio, é necessário que ele gere lucro. Sim, se você tem um trabalho, é necessário que ele gere resultado. É isso que mantém a tua vida. O dinheiro, eu me lembro de um treinamento que a gente teve com o professor Thomas Witting. Eu acho que ele é suíço, né? Eu tive treinamento com ele na escola Hellinger e ele falava para nós que o dinheiro, o balanço, é como se fosse o nosso sistema circulatório. E o dinheiro é o sangue para uma empresa. A empresa precisa do dinheiro, ela precisa do lucro, ela precisa do resultado. Porém, não é a qualquer preço. Não é adoecendo as pessoas. Não é extraindo o máximo e oferecendo o mínimo. Isso é um desequilíbrio absurdo. Isso é um desequilíbrio absurdo. A sociedade já não comporta mais esse tipo de postura. Extraindo o máximo de mim também é um desequilíbrio. Um outro componente do sucesso é o quanto ele custa para a minha saúde e o quanto ele custa para o meu corpo. E você pode até dizer, mas a saúde é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Sim, no primeiro momento é verdade, mas o que acontece muitas vezes é que o reflexo dos nossos hábitos nocivos, do nosso exagero, do nosso desrespeito ao nosso corpo, será pago por todos. Às vezes pelos filhos que precisam lidar com os pais doentes, às vezes pela sociedade, por um sistema de saúde que vai precisar cuidar dessas pessoas que estão obesas, que fumam, que bebem, que não cuidam de si mesmas. Então, às vezes, as pessoas se sentem tão livres para fazer o que elas querem, mas elas não percebem que todas as escolhas geram consequências para si, para o outro, para a própria sociedade. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês que foram passando e eu não fui. O Nathan disse que se sentiu extremamente desgastada no trabalho. O problema aqui é o mesmo, a Dani falou. Deixa eu ver. Travou para algumas pessoas, é isso? Como saber se eu dou demais ou se o que eu acho que é demais é reclamação da minha cabeça? Como saber se eu dou demais? Essa é uma excelente pergunta. Você precisa verificar, porque às vezes dar demais daquilo que não ajuda, na verdade você está atrapalhando. Como é que a gente sabe disso? Nós olhamos para os efeitos, nós olhamos para o resultado, para nós e para o outro, para nós e para a organização. Às vezes, aquelas pessoas que fazem demais com todas as boas intenções, elas estão prejudicando o sistema. Então, uma boa medida é: qual é o meu lugar aqui? Qual é a minha responsabilidade? O que me compete? Qual a entrega que eu preciso fazer? E se você é dono do negócio, você é muito responsável. Grande parte desse peso cabe a você. Por isso que o dono do negócio também é remunerado na mesma proporção do risco e da responsabilidade que ele assume, porque ele precisa criar um sistema que seja capaz de deixar claro para as pessoas, um sistema que seja capaz de deixar claro qual que é a minha função, qual que é a minha tarefa, o que eu preciso entregar aqui.
Então vai ficar mais fácil, Cláudia, essa compreensão. E tem outra coisa, como saber se eu dou demais ou se é uma reclamação? Sempre que você está reclamando e murmurando, você está numa postura infantil. A reclamação nunca leva para a solução. O vitimismo nunca leva para a solução. Na verdade, a vítima ela não quer a mudança, ela só busca uma atenção, né? A vítima, a postura do vitimismo. Quando eu sou um adulto e eu reconheço isso, eu imediatamente me coloco a caminho. O que eu posso fazer com isso? Como que eu posso sair desse movimento? Ok? Então vamos lá, revisando, né? Eu comecei aqui a minha lista diferente do que eu tinha planejado. Deve ter algum sentido a partir do que vocês também trazem aqui, né? Então, o que é realmente o que é alguém que é bem-sucedido? O que ele tem? O que ele traz? Para onde que ele olha? E a nossa experiência aqui com o trabalho sistêmico é que a pessoa que é bem-sucedida é alguém que vai caminhando em direção ao crescimento, é alguém que vai dando passos em direção ao mais, vai dando passos em direção ao futuro, porém é alguém que preserva os relacionamentos, preserva a primeira relação com a sua identidade. Começa nesse movimento bem micro, a minha identidade, quem eu sou. Eu não excluo nada, eu não excluo de onde eu vim, eu não excluo a minha história. Depois o relacionamento com quem está mais próximo de mim, com as pessoas que são mais importantes para mim, com as pessoas que dependem de mim, por exemplo, com os meus filhos, por exemplo, com a minha esposa, com o meu companheiro, com a minha companheira. É alguém que preserva esses relacionamentos, que preserva os relacionamentos com seus colaboradores, de forma que eles sejam livres, que quando eles decidirem despedir-se desse trabalho, eles possam olhar com gratidão e dizer: eu recebi muito, eu dei muito também, e agora eu me dirijo para algo mais. É a pessoa bem-sucedida, que é capaz de criar uma organização que preserva a relação com seus clientes, que sabe que é do cliente que ela depende e que sabe que cada vez mais a grande sacada para o sucesso é uma relação de longo prazo. Esse cliente vai comprar de mim outras vezes. Então, todo aquele que deseja vender a qualquer preço, o que vai acontecer? Ele vai vender uma vez só. Hoje a gente fala muito sobre o tempo de... Existe até um termo que eu não me recordo agora, né? Mas que tem a ver com o tempo que essa pessoa será a minha cliente. O tempo que ela estará comprando do meu negócio. O tempo que ela estará se relacionando comigo. Então, se você está bloqueado, se a tua vida não está indo para frente, se o teu trabalho está estagnado, verifica como você está com essas relações. Com você, com quem te cerca, com quem colabora com você, com quem contribui para o teu sucesso, com o teu cliente, porque é ele o portador do recurso que vai fazer a troca com você. Você vai entregar o serviço, ele vai vir para você e vai te entregar o tempo dele, uma parte da vida dele condensada naquele dinheiro que entra para o seu negócio. Qual a responsabilidade que eu preciso ter diante disso? Diante de alguém que oferece para mim, através do seu dinheiro, o seu tempo, a sua vida empreendida naquilo? Vocês conseguem perceber que se você tem uma postura assim, isso muda tudo? Isso muda tudo? Depois, número 1, né? Era o primeiro ponto que eu trouxe para vocês. Preserva os relacionamentos em todos os níveis. Número 2 é alguém que preserva a sua saúde e a sua longevidade, porque ela sabe que os impactos disso recaem sobre todos também. E muitas vezes chegar lá próximo do final da jornada, doente, esgotado, sem forças, e olhar
para um império que você não lembrou de colocar a seu serviço. É uma imagem que traz dor. Traz dor para você, traz dor para aqueles que talvez receberão uma parte desse império, que vem com um peso. Eu recebo isso sobre a dor e o sacrifício de alguém. É isso que depois gera uma lealdade. É isso que depois traz dificuldade em tomar algo que eu recebo. Porque os que vêm depois olham para isso e é como se eles dissessem: eu estou recebendo isso sobre a dor de alguém, sobre o sacrifício de alguém, sobre alguém que abriu mão da sua própria alegria, daquilo que poderia fazê-lo feliz, sobre alguém que trabalhou com um peso enorme. Eu preferia que essa pessoa tivesse usufruído tudo para si. Assim eu ficaria mais livre. Mas isso eu só sei porque eu ouvi pessoas, porque eu atendi clientes. Então eu, nesse meu momento de vida, tô talvez assim na metade da minha jornada, né? Um pouco antes, talvez. Ainda não cheguei na metade. Esse é o meu desejo. Eu já pude aprender com essas pessoas. Eu já pude ressignificar muitos hábitos. E tem outros que eu preciso melhorar muito. E por que alguém vai ao esgotamento trabalhando e trabalhando e trabalhando e acumulando? Será que isso é dela ou será que isso veio de muito longe? Será que ela está vivendo lá atrás aquela história dos antepassados, lá onde faltava, lá onde tudo era difícil, lá onde o dinheiro demorava muito tempo para fazer um círculo econômico? E talvez essa pessoa possa olhar e dizer: nossa, já passou. Agora eu posso construir algo e ser feliz nessa jornada. E realizar-me nessa jornada, e ter prazer nessa jornada. E alegria, prazer, felicidade não é ausência de problemas, não é uma vida cor-de-rosa, não é um tapete cor-de-rosa fofinho, eu brinco que não é um castelo cor-de-rosa fofinho, com paredes fofinhas e tudo fofinho, não, tem fricção, tem queda, tem dificuldade. Mas é uma jornada de significado, uma jornada conectada com quem essa pessoa é. Uma das grandes dores é quando uma pessoa percebe que por tanto tempo ela viveu uma vida que não era dela, ela viveu uma história que não era dela. Ela carregou algo que não era dela. Na nossa imersão aqui, os alunos que estão aqui podem até compartilhar, né? Carita disse: nossa, caiu uma chave gigante sobre a lealdade e o trabalho do marido. Eu negligencio a minha saúde, a Cá está falando. Chego a me emocionar, Ana, mas eu estou consciente que eu preciso mudar. Então, o que faz, né, com que alguém precise fazer tanto e trabalhar tanto? Com que imagens essa pessoa está conectada? E eu estava falando da imersão, né? Se os alunos estiverem aqui, eles podem confirmar. Quantas vezes nós estivemos assim 10, 20, 30, 40 anos fora do lugar, tentando salvar algo ou alguém, e o resultado disso é zero. A geração de valor nisso é zero, ou talvez é negativa, gasto de energia, gasto de potência, porque eu não acrescentei nada. Muito pelo contrário, eu esgotei a mim mesmo. Eu desrespeitei a história dos que vieram antes, tentando consertá-la. Eu abri mão da oportunidade que eu tive de fazer diferente agora. É o tempo todo o que aparece no trabalho sistêmico. Quem esteve na imersão, sim ou não? O Robson está falando exatamente. Ele disse que se identificou com isso. Foi fantástico, que bom. E o que nós fazemos agora? Nós não olhamos muito tempo para isso, não, e não ficamos chorando. Ok, agora eu vou ganhar a mim mesmo de novo.
Agora eu recupero a mim mesmo. E com o tempo que me resta, eu faço algo de bom. Agora por mim. E quando eu faço por mim, conectado com o que vem, eu ganho uma força especial. Eu estava falando com uma pessoa também muito capacitada, uma doutora muito capacitada, uma pessoa brilhante. Imaginem uma pessoa brilhante. Imaginem um trabalho, uma pessoa com uma preciosidade no trabalho. Mas sabe o que ela faz? Ela vai se escondendo, ela vai ficando invisível. Porque na história dela, muitas mulheres não podiam expressar-se. Então a tendência dela é ficar. E aí com isso ela guarda tudo aquilo que ela poderia contribuir e compartilhar. E aí eu estava conversando com ela e ela disse, não sei, parece que eu fico me escondendo. E eu disse, lembra da tua filha. Por ela, vale a pena correr esse risco? E aí, claro, né, ela disse, nossa, por ela eu iria para qualquer lugar. Nossa, eu ganho uma força imediata. E aí eu disse, percebe a força que o futuro tem sobre nós? O futuro, ali no futuro existem todas as possibilidades, é ali onde moram todas as possibilidades. Então, o Knightson diz, qual o movimento que devemos fazer para quebrar esses padrões? Não é um movimento, tá? E não é um processo mágico. Apesar que às vezes coisas impressionantes acontecem. Eu recebi um áudio que eu fiquei com vontade assim, me deixa compartilhar, por favor, de uma pessoa da imersão. Que ele disse, ele saiu no domingo da imersão. E aí ele foi encontrar a mãe porque ela tinha pedido ajuda para ele. Ela precisava comprar um imóvel e ela queria apoio dele. E ele não me descreveu detalhadamente como ele era antes, mas pelo que eu pude compreender, ele tinha uma tendência de se colocar como aquele que decidia por ela, que sabia mais do que ela. Uma postura bem arrogante, digamos assim, né? E aí ele disse que nesse dia, no domingo, ele foi e ele disse para ela assim, claro mãe, eu vou com você. E ela perguntou, mas o que você acha disso e disso? Ele disse, mãe, eu tenho certeza que você sabe muito bem o que fazer, que você sabe o que é melhor para você. Eu diante de ti, eu sou pequeno. Eu tô aqui com o meu conhecimento, claro, mas eu fico no meu lugar. E ele disse que de repente a mãe dele ficou totalmente diferente com ele. E que no final desse encontro, num desses dias que eles saíram para ver essa questão do imóvel, ele experimentou se aproximar dela. E parece que tinha mudado, porque antes ele tinha uma sensação como se eles fossem estranhos. E de repente parece que ele encontrou com ela. O que é isso? Isso é um conjunto de posturas que a gente vai aprendendo. É isso que a inteligência sistêmica vai fazendo conosco. É isso que esse desenvolvimento nosso vai nos ajudando a alcançar. Mas não é uma coisa que acontece assim, embora às vezes acontece. Parece uma contradição, né? E às vezes é surpreendente. Então, o trabalho sistêmico, a compreensão sistêmica de qual que é o meu lugar, onde é que eu estou, aonde que eu sou grande, onde é que eu sou pequeno, o que eu não estou vendo aqui, é que vai liberando e vai te dando essa clareza. Você vai se soltando desses fios. Tem fios que prendem a nossa boca, que não nos permitem falar. Tem fios que prendem a nossa garganta, que não permitem expressar. Tem fios que prendem a nossa capacidade. E aí a gente vai desenredando, a gente vai conhecendo, a gente vai tendo consciência, nós vamos exercitando. A Marília disse, a imersão foi o melhor investimento sistêmico que eu já fiz. Obrigada, Marília. E eu te desafiei, né, a fazer mais um... Assiste meus stories de hoje, tá, Marília? Eu fiz pensando em você também, que você tinha uma questão aí sobre expor-se, eu contei uma coisa bem importante, então o trabalho continua, tá? Então, respondendo a tua pergunta,
É um conjunto de compreensões. O Elton disse, estou sabendo dessa história, muito bonita. É isso, é exatamente isso. Qual é o movimento, Naidson? São vários movimentos que vão vindo a partir da nossa compreensão, a partir da nossa consciência, a partir da nossa experiência. É um processo de crescimento. Não tem uma fórmula. Para você, talvez, digamos que você vai passar esse tempo, né? A imersão vai ser sábado e domingo agora, né? Você vai passar essas 12 horas conosco. Você vai se mover o tempo todo, e vai ter algo que vai ser uma chave, que vai, assim, abrir um portal para você, num determinado ponto. Para uma outra pessoa, vai ser num outro ponto. Mas você vai estar vendo aquele ponto dela. Para você, aquilo não era tão difícil, mas você abre a porta junto com ela. E de repente você, uau, isso também pode ser meu. E aí você vai ganhando e você vai recebendo. É assim que o trabalho vai se desenvolvendo. É assim que o crescimento vai chegando. Faz sentido para vocês até aqui? Eu percebo que o primeiro grande movimento é aceitação e gratidão. Sim, porém, hoje está muito na moda a gente fazer assim, eu sou grato. Esse blá 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 assim não funciona não. Gratidão é uma postura. Porque é muito fácil dizer, obrigada. Isso é muito fácil de fazer. Não é assim tão simples, é uma postura que se traduz em atitudes todos os dias, na minha prática, em como eu olho para mim, como que eu olho para o outro, o quanto eu sou ainda um acusador do outro, o quanto eu ainda sou a vítima, o quanto eu ainda acredito que alguém precisa me salvar, o quanto eu delego para o outro a responsabilidade sobre aquilo que eu faço, o quanto eu delego para o outro as rédeas do meu destino, o quanto que eu entrego na mão de qualquer coisa, de qualquer um e de qualquer coisa a minha pequena liberdade. Tudo isso é gratidão. Oi, Isabela, tudo bom? A Isabela também estava na imersão. Então é uma postura, tá? Vamos revisar então os pontos sobre do que o sucesso é feito. O sucesso é feito de um movimento que preserva os relacionamentos comigo, com o outro, com a sociedade, com o meu cliente, com os meus colaboradores. O sucesso é algo que respeita a minha saúde e o meu corpo, que respeita a saúde do outro, que respeita o corpo do outro. Que quando percebe que o outro está dando demais, imediatamente fala, calma, foi suficiente. Porque muitas vezes eu vejo que o outro está dando demais, mas como me beneficia, eu faço de conta que eu não vejo. Isso tem consequências para mim também. Então é um sucesso que preserva a minha saúde, a saúde do meu entorno, a saúde da sociedade. Se nós vivemos num mundo e você acredita que tem muita coisa para ser transformada no mundo, visita as tuas críticas ao mundo aí agora, nesse momento. Você está criando isso também. Isso é tua responsabilidade. É minha, é de todos nós. É de todos nós. Depois, o sucesso é feito de uma postura que respeita os meus valores, que respeita quem eu sou. Na aula de ontem eu falei, onde você não puder amar, não se demore. Onde você não puder pertencer, não se demore. Onde você não puder entrar com os teus pais no teu coração, não te demore, talvez nem entre. Um lugar que não respeita quem eu sou, nem a minha origem, se eu fosse capaz, eu nunca entraria. Mas se vocês me perguntarem se eu entrei, já. É claro, bem humano, bem normal, como vocês. A diferença é que quanto mais você vai compreendendo, você entra e percebe mais rápido e sai. Agradece, se despede e sai.
A Silvana tá rindo, não é, Silvana? É exatamente assim. A Silvana também é uma empresária, uma história maravilhosa. Ela tá na mentoria, já é o segundo ciclo dela, né? E é uma mulher num segmento que é mais masculino, com vários colaboradores do segmento colaboradores masculinos, né? Assim, muitos homens, né? E ela traz para aquela empresa aquela delicadeza do feminino. Então, isso é um sucesso que respeita a minha identidade. Eu sou uma mulher e eu estou aqui no meio desses homens. E eu posso ser uma mulher, não contra eles. É o que eu sou. E eles podem aprender comigo e eu posso aprender com eles. Esse é um movimento de sucesso que leva para o mais. Isso é um respeito à minha própria identidade. Depois, um sucesso que cria um legado que se torna um presente e não um peso. Um legado que se torna um presente para mim, que me permite usufruir, viver bem a minha vida, que está a meu serviço. Também é um presente para quem me cerca, também é um presente para a sociedade. E não um peso, um adoecimento, um movimento para o menos. E por último, é um sucesso que gera valor, que gera resultado. Porque toda vez que você percebeu que você trabalhou um ano inteiro e você não teve resultado nenhum, tem algum desequilíbrio aí. Ou você está dando demais, ou você está precificando de menos, você está desvalorizando aquilo que você faz e aí você fere sua própria identidade, sua própria força, sua própria habilidade. Vocês percebem como esse tema é muito mais rico e muito mais amplo do que às vezes esses jargões que a gente acaba vendo por aí? Como o nosso olhar precisa contemplar todas essas facetas? E às vezes aquilo que prende uma pessoa está ali. Uma lealdade, uma repetição, uma postura inadequada, um lugar onde eu me coloco como criança, um lugar onde eu cobro uma dívida contra alguém que fez algo ao meu sistema, então eu me coloco como vítima, ou às vezes fico do lado dos agressores que foram excluídos do meu sistema. Tudo isso atua para que nós consigamos ou não estar nessas posições aqui, estar vivendo essas posturas que levam ao sucesso. Não sei se respondi de alguma forma a pergunta sobre o que fazer, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a Cibele colocou as informações, né? Pensando em fazer essa mentoria. A Isabela fez a imersão e está pensando vir para a mentoria. Que bom, Isabela. A Silvana disse, deixa eu ver, a minha filha adulta precisou de mais ajuda financeira esse mês do que ela está de aniversário. Daí eu pensei e falei, filha, vou te dar um presente mais simples porque te ajudei. Ela ficou tão agradecida. Depois conta para nós eu quero compreender melhor, Silvana, isso que você está contando aqui. Conta lá na mentoria que eu quero saber. Se vai ter essa mentoria novamente no próximo fim de semana. Então, agora nesse trimestre, sábado e domingo é a nossa última data. A imersão não é uma mentoria, tá? Só para vocês entenderem. O nome também não é um curso, também não é um treinamento. Uma imersão é uma experiência, um mergulho, né? Então, é um mergulho nesse grande universo sistêmico, onde eu trago para vocês aquilo que eu considero básico e essencial. Aquilo que eu considero que para qualquer pessoa, em qualquer realidade, vai trazer crescimento. Aquilo que é a base, um alicerce, sobre o qual você pode ir construindo aquilo que você necessita. Algumas pessoas necessitam construir um relacionamento a dois. Algumas pessoas necessitam reconstruir ou preparar a sua vida para a chegada de um filho, de uma criança, reconstruir a sua relação com seus filhos. Algumas pessoas precisam construir um novo jeito de trabalhar. Algumas pessoas precisam despedir-se de um lugar, de uma empresa que adoece.
Algumas pessoas desejam criar um negócio. Algumas pessoas desejam empreender um projeto. Para todas elas, isso que eu trago na imersão é uma base sobre a qual você vai construindo aquilo que você precisa, sobre o qual você vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então a gente faz exercícios, eu respondo perguntas, eventualmente eu faço constelações quando eu sinto que aquele tema vai ajudar a todos. Ali onde eu sinto que esse ponto parece ser um ponto que é para todos aqui. Então a gente trabalha e aprofunda. São várias ferramentas dentro de uma metodologia que eu fui desenvolvendo para que eu consiga ativar em você aquilo que é mais importante e, além disso, consiga te preparar com uma caixa de várias ferramentas que você vai recebendo dos teus colegas, dos temas deles, das dores deles, que você vai aprendendo com eles. E quando você sai lá no final daquele encontro, você olha e diz: nossa, meu Deus, quanta ficha caiu, quanta compreensão eu ganhei. Como acontece aqui, vocês estão vendo como, mesmo sendo uma partilha que eu não consigo aprofundar tanto, que eu não consigo demonstrar como caem fichas, imagina quando você fica durante 12 horas imerso com um grupo, né? Onde você começa e de repente você vai ampliando, abrindo. Então, as compreensões são muito profundas, tá? Então, é diferente. A imersão é esse evento que acontece no final de semana. Nesse trimestre, a gente já fez 2, então não tem mais agenda para fazer, onde a gente mergulha totalmente. A mentoria é um processo que dura 4 a 5 meses, onde a gente vai com vários encontros trabalhando, porém a mentoria é muito focada no quê? Na profissão, no negócio, no trabalho, no sucesso, no dinheiro, na realização. E algumas pessoas, inclusive, chegam e dizem: Ana, eu quero entrar na mentoria. Eu faço uma aplicação. O que é a aplicação? Você responde umas perguntas para eu te conhecer, para eu saber em que ponto você está. Às vezes eu olho e falo: ainda não é para você. Faz primeiro a imersão. Porque quando alguém me diz: eu estou travado, eu estou bloqueado, eu estou num ponto que eu não consigo me mover. Se eu convido essa pessoa para vir na imersão, onde todo mundo já está caminhando numa determinada velocidade, o que essa pessoa vai pensar? Eu sou incapaz, eu sou fraco, eu não consigo, eu sou incompetente. Todas aquelas bobagens que a gente pensa. Quando na verdade só se trata do momento dela. Ela precisa de algo antes. Então a proposta da imersão é isso. É olhar para mim e desenvolver minha força. É perceber qual é o buraco escuro onde eu sempre caio. Qual é o ponto onde eu sempre me enredo? Onde é que eu sempre paro? Ali tem alguma coisa. Ali tem uma postura inadequada. Tem algo que eu preciso ver e eu não vejo. Eu preciso de ajuda para tirar essa venda do meu olho. Então, essa é a proposta da imersão. O meu desenvolvimento, o meu fortalecimento, a compreensão dos princípios básicos da inteligência sistêmica. E já a mentoria é uma caminhada. Vamos olhar para o teu trabalho o que ele precisa, vamos olhar para o teu negócio o que ele precisa. Então a gente traz experiência de gestão, de finanças, a minha própria experiência como empresária, né? As minhas experiências que deram certo, o que não deu certo. De alguma forma, eu sou sócia com meu companheiro, nós temos um negócio que já tem mais de 20 anos, nós temos um negócio que tem 15, nós temos um negócio que não deu certo, eu tenho outro negócio há 10 e eu tenho agora esse instituto que eu comecei de novo, né, que tem 3, comecei em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, está indo para o 4º mês. Então eu tenho as experiências de várias fases, eu sei o que acontece no início. Eu sei como é o começo, mas eu sei como é chegar em 20 anos. Eu sei que é uma corrida de longo prazo. Não adianta você dar um sprint e você dar tudo que você tem no primeiro dia, porque depois te falta. Você tem que ter um plano, um projeto para 20 anos, para 30 anos. Então, na mentoria, a gente vai trabalhando com isso, desde uma pessoa como a Silvana, né, Silvana, que tem um negócio já há muitos anos, como alguém que está começando, como alguém que quer preparar-se para começar, mas essa pessoa está mais livre, ela está olhando para o futuro, ela está sendo movida pelo futuro.
Essas são as diferenças, tá? A Débora diz que tem até raiva do dinheiro. Ela não consegue entender, associa com o masculino. Gente, posso falar uma coisa de verdade para vocês? Bem de verdade mesmo. Não é nem de verdade, que tudo que eu tô falando aqui é muito a minha verdade, mas é bem direta. Parem com essas associações. O dinheiro associa ao meu masculino. Não existe fórmula. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Essa raiva pode vir de um lugar que você nem imagina. Mas quando você diz associou ao masculino, você já está acusando alguém. E se você começa a acusar alguém, você não sai do lugar. Tá, Débora? Se você puder vir na imersão, a gente vai fazer um exercício que vai te colocar diante dessa raiva. Eu te convidaria a vir. E você vai compreender que é muito mais profundo que isso, tá? Tomem cuidado, tomem muito cuidado. Eu sei que a gente fala, até eu respondo nas caixinhas, olha para a mãe, olha para o pai, poderia ser isso, poderia ser aquilo, mas não existem fórmulas. Então, se em algum momento, às vezes eu respondo, é isso, pode ter certeza que ali eu me equivoquei, como humana que sou, porque a palavra sempre seria, pode ser isso, pode ser aquilo, poderia ser também tal coisa. Não existe fórmula. E é muito provável que não seja o masculino, porque se fosse, já teria se solucionado. Se já está na tua consciência, você já teria encontrado a solução. A prova de que não é isso é que você não resolve. Então você não acessou a informação ainda, tá? Oi, Sabrina. Sabrina tá lá em cima, né, na fronteira do Brasil. Me envergonho das dívidas. Obrigada, Jennifer. A Jennifer deixou aqui as informações do horário da imersão. A Jennifer e a Cibele são nossos braços aqui que me dão apoio. Então, se vocês precisarem de informações, na bio tem o link. Se vocês precisarem do programa, peçam para a Jennifer. Ela atende vocês. A Cibele também está aqui, sempre nos apoiando. Quantas pérolas ganhamos na imersão? Obrigada, Claudinha, não é? O valor da mentoria, lá na minha bio tem o link da aplicação, inclusive você pode fazer a aplicação vai explicando passo a passo, fala os valores, fala tudo. A Silvana diz que a mentoria é maravilhosa, quando der eu vou fazer também a imersão. Deixei um recado lá no grupo da mentoria, tá, Silvana? Dá uma olhadinha lá. A Vanessa diz que não vai conseguir agora, mas vem na próxima turma. A Ká diz que tá ansiosa para o sábado. Você vai vir, Ká, que bom, perfeito. É isso, inclusive, conforme vocês vão entrando, deixa eu só ver se não aparece não, né? Então vocês vão entrando, ó, aqui eu vou tendo os formulários com as respostas de vocês, né? E eu já vi coisas, então eu vou circulando e eu já vou sabendo o que esse grupo tem, o que esse grupo precisa ser trabalhado. E é assim, esse é o trabalho sistêmico. É sempre revelador, é sempre impressionante. E a gente sempre sabe que na segunda-feira eu vou receber aqueles recados, eu nunca sei de quem, né? Ana, aconteceu isso, Ana, aconteceu aquilo. Ana, isso é muito impressionante mesmo. É, sem dúvida, uma grande descoberta, que não foi do Bert, ele diz que não foi ele que descobriu, e sim ele percebeu e deixou para nós como um presente. Então, gente, eu passei muito do nosso horário. Se você está disposto a olhar, se você quer olhar para isso que te paralisa, para isso que é difícil, para esse sucesso que não vem, do que o sucesso está, a que o sucesso está resistindo, do que o sucesso está tendo medo, o que faz com que o futuro que pertence a você não se mostre para você? Onde é que você está posicionado adequadamente? Porque o futuro, o merecimento está disponível para todos nós. Para todos nós. Mas às vezes nós nos colocamos numa posição em que não é possível vê-lo. E aí eu acredito que ele não existe. Mas não é porque eu não vejo que ele não existe. Combinado? Então,
Para quem decidiu, será um grande prazer ter vocês. Amanhã a gente ainda tem um encontro, né? Mais uma aula aberta. Essa semana eu chamei de 7 dias, né? 7 dias caminhando para o mais. Os 5 dias são abertos, essa aula fica até amanhã. Depois ela vai lá para a comunidade. Quem vai fazer a imersão vai ter acesso a todas essas aulas também. E o dia 6 e 7 é o sábado e o domingo para quem vai mergulhar conosco, para quem vai entrar nesse rio, fazer a vida fluir novamente, tá bom? Então sejam bem-vindos. Amanhã é a nossa última aula aberta, espero vocês. Amanhã eu vou falar sobre o movimento de geração de riqueza. Aí sim eu vou olhar de uma forma mais concreta para os resultados na nossa vida. Qual é a postura? Do que o dinheiro gosta? O dinheiro tem memória. Que tipo de memória nós estamos gerando, tá? Então espero vocês amanhã. E quem já decidir, lembra, assim que você inscrever-se, você vai receber o formulário, né? Esse não é desse jeito, esse aqui já são as respostas que vão chegando para mim de cada um de vocês. Preenche, responde com bastante verdade, coloca tudo que você lembrar da tua história, das questões ali que eu pergunto, e a gente vai fazer um trabalho lindo no sábado e no domingo. Um beijo, obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui e nós nos vemos amanhã.